Bom, vamos começar a revisão para avaliação de hoje de História e Geografia. Primeiro conteúdo, deveres das crianças. Então, as crianças têm direitos à saúde, à educação, à segurança, mas elas também têm deveres, responsabilidades. Arrumar a cama, organizar os brinquedos e outros deveres, de acordo com cada família. Então, em algumas famílias, as crianças possuem vários outros deveres, em outras, apenas esses dois, ok? De organizar os brinquedos, arrumar a cama, em outras famílias também de se vestir, tomar banho. Então, os deveres vai de acordo com cada família. Invenções tecnológicas. Então, invenção, o que o ser humano inventou? O ser humano inventou muitas coisas ao longo dos anos, ao longo do tempo. Telefone, olha o telefone como que era, o primeiro telefone. Então, foi uma invenção tecnológica muito importante. O carro foi outra invenção do ser humano. Olha como eram os carros antigamente. Então, as primeiras invenções eram muito diferentes do que está hoje, do que é hoje. Televisão, a televisão era bem diferente também, então a invenção, no início, ela não era como é hoje, porque teve evolução. Aqui, por exemplo, evolução das invenções, nós temos o computador. O computador, ele não era do jeito que é hoje, então a invenção tem evolução. Evolução é transformação. Então, olha lá, a invenção do computador foi evoluindo, foi se transformando. Função das invenções. Então, cada invenção tem que ter uma utilidade, tem que ter uma função. Função é para que ela serve. Qual é a função? Por que que o ser humano inventou o fogão? Para preparar comida. Então, a função é para que que aquela coisa serve. Qual é a função do chuveiro? Tomar banho. Então, o ser humano inventou o chuveiro para as pessoas tomarem banho. Qual é a função da vassoura? Por que que o ser humano inventou a vassoura? Para limpar o chão com mais facilidade. Então, cada invenção tem uma função. Para que que inventaram aquilo? O ventilador, a função dele é refrescar, ok? Então, fazer vento para refrescar. Então, cada invenção tem uma função. Para que serve? A cadeira. A função da cadeira foi para descansar. Então, quem inventou a cadeira teve a ideia de fazer com que a cadeira tivesse essa função, das pessoas sentarem para descansar. Função é para que serve aquilo. Profissões extintas. Então, existem profissões que existiram e não existem mais. O acendedor de lampiões. Antigamente não tinha eletricidade nas ruas, não tinha luz. Então, quando escurecia, passava o acendedor de lampiões acendendo os lampiões para que tivesse uma rua mais iluminada. Não tem mais essa profissão, porque agora tem eletricidade. Então, acendedor de lampiões é uma profissão extinta, não existe mais. O leiteiro, passava um homem, uma pessoa, um leiteiro, entregando leite fresco bem de manhãzinha, antes do café da manhã, e recolhendo os vidros vazios, os frascos vazios. Também é uma profissão extinta, não existe mais. Agora o leite é vendido no mercado. Existem também profissões que vieram junto com a tecnologia. Então, o astronauta, qual foi a invenção que deu a possibilidade de existir essa profissão? Então, de acordo com o foguete, quando ele foi inventado, veio junto à profissão astronauta. Sem o foguete, não teria profissão astronauta. Então, foi por conta da invenção do foguete que veio a profissão do astronauta. Objetos de trabalho. Então, todo trabalho, toda profissão tem um objeto que ele precisa utilizar. Cinegrafista, a pessoa que fica por trás das câmeras filmando, ele se chama cinegrafista. E o objeto de trabalho dele é a câmera. Médico, um dos objetos de trabalho do médico é o estetoscópio, que eles utilizam para ouvir as batidas do coração.
Cozinheira. A cozinheira, um dos objetos de trabalho é a panela. Publicitário. O publicitário, ele é uma profissão que a gente aprendeu, que fez o trabalho inclusive, ele constrói propagandas. Para que que serve uma propaganda? Para convencer as pessoas a alguma ideia, a comprar algo. Então a propaganda, ela tem a função de convencer as pessoas. Então o publicitário, ele cria coisas, propagandas para convencer as pessoas. E essa propaganda ali do lado, está convencendo as pessoas de que aquele biscoito, aquela bolacha é muito gostosa e que vale a pena comprar. Então, o publicitário, ele cria propagandas para convencer as pessoas. Então, a revisão de hoje foi essa. Qualquer dúvida, compareça na aula das 15. Um beijão.